Começa agora mais um Pode Sim, o podcast das guerreiras. Aqui a gente fala sobre o poder de empreender, o poder de criar, o poder de influenciar, o poder de olhar para o nosso universo feminino. Aqui eu convido mulheres empreendedoras, corajosas e ousadas que disseram sim para o meu método, o método Paz, Pix, Palco e, por que não, uma pausa estratégica. E foi numa pausa estratégica que muita coisa mudou na vida dessa guerreira herdeira de Deus, que disse sim para esse movimento, o movimento das guerreiras. Eu tenho a honra e a alegria hoje de receber a Liliane Menezes, uma linda que disse sim para essa transformação de dentro para fora e vem influenciando muitas pessoas, inclusive do nosso grupo, de forma muito positiva. Muitas vezes a gente acha que é uma mulher comum, mas somos nós, mulheres comuns, que criamos movimentos extraordinários. E por falar em criar, eu quero que ainda hoje a Liliane conte aqui para nós das suas criações, porque ela é uma grande empreendedora, especialmente atuando hoje na área da beleza, na área da estética, mas ela vai contar mais coisas pra gente. Seja muito bem-vinda, chegou a sua vez de contar a sua história, de contar a sua jornada, para que a gente se inspire ainda mais com todos os movimentos que você vem vivendo. Obrigada, é uma honra, um prazer enorme estar aqui. É um ano já nesse movimento, né? Um ano que eu tenho o prazer de chamar de mentora. E foi um ano de transformação muito grande. Então, vai ser ótimo dividir isso aí com o pessoal. Conta um pouco pra gente quem é a Liliane, né? O que traz paz pra Liliane? Já que a gente fala de paz e Pix, eu acho que quando a gente diz sim para uma mentoria, geralmente a gente tá pensando no Pix. É ou não é? É. Conta um pouquinho dessa trajetória aí. Eu entrei na mentoria pensando muito no Pix, porque era uma... eu tava num momento totalmente diferente da minha vida, né? E eu te conheci, não, vou entrar, é achar que eu preciso. E teve algumas falas dentro da mentoria que me fizeram ver que eu tava buscando a coisa errada dentro da mentoria. Então, hoje, a paz pra mim é a saúde mental. Depois do último ano que eu tive... eu descobri que nada paga a minha paz mental, minha saúde mental. Então, isso pra mim é o que realmente me traz paz hoje. Não é mais... Claro que o Pix, ele é muito importante. Claro. Mas não a qualquer custo, né? Então, a saúde mental é a minha paz hoje. E você precisou viver isso na pele, né? No dia a dia, na pele. Passou por um momento bastante difícil, familiar. Assumiu a empresa do teu pai, era uma empresa completamente diferente do teu mundo. E conta pra gente, como é que foi? O que você passou? E até porque tem muitas pessoas que estão entrando agora nesse podcast, escutando. E a gente tem a tendência sempre de trazer algo que vai gerar uma identificação para quem está nos escutando. O meu pai, ele tinha uma empresa de tecnologia, ele prestava serviço para 2 grandes empresas em Cuiabá. Ele recebeu essa oportunidade já com 50 e poucos anos, mudou de Florianópolis, foi para Cuiabá, e ele sempre teve vontade que eu trabalhasse com ele. Só que eu já tinha trabalhado com meu pai, e eu sabia que eu e ele, a gente pensava diferente, e na forma de executar a gente ia ter problemas. Então, para evitar brigas, eu dizia, não, tu se aposenta e eu assumo. Era o nosso combinado. Só que, infelizmente, veio a Covid, meu pai veio a óbito por conta da Covid, e eu me vi ali tendo que assumir a empresa. Então, era algo que eu não sabia fazer, eu sou da área da estética. Morando longe. Morando longe, né? Imagina, eu moro em Porto Belo, a empresa era em Cuiabá. Casada, não podia simplesmente pegar as coisas e me mudar para Cuiabá. E eu tive que aprender do zero. Então, eu tive ali... Uma empresa de tecnologia. A gente prestadora de serviços. Prestadora de serviço. Eu atendia a Dell e a Positivo. Então, a gente era armazenamento da Dell, por uma empresa terceirizada da Dell. Então, o técnico ia lá, retirava as peças com a gente. Então, essa parte era fácil, porque tinha todo um processo. Mas o que eu não sabia era porque a gente prestava assistência técnica para Positivo no estado do Mato Grosso inteiro. Tá. Então, eu tinha que aprender como fazer e eu tinha prazos muito curtos. Sim, uma pressão muito grande, né? Porque uma assistência técnica tá o quê? Apagando um incêndio. Exatamente. Resolvendo um problema. Então, e é muito difícil algumas cidades no Mato Grosso, até para acesso, tudo. Tu passa por dentro de fazenda. Rio. Pedágio de índio. E muita gente não acredita. Nunca tinha pensado nisso. E tem isso, sim. Então, assim, às vezes 100 quilômetros dentro do Mato Grosso, que em Santa Catarina a gente faz em 1 hora e meia, lá leva 5 horas para se fazer. E eu tinha um prazo, às vezes, de 10 horas para atender e eu chego, o cliente está fechado. Entendi. E trabalhando com pessoas, técnicos. Isso. A maioria homens. Homens. A gente tinha um de carteira assinada
técnico fixo nosso, os outros eram tudo por Prestadores. contratos, prestadores, né, PJ. E eu tive que aprender a conhecer eles, ver como é que fazia toda essa logística. Enfim, eu peguei a E se empresa... dividindo entre lá, aqui. Aqui e lá. Então, eu tive que, na época, cortar alguns serviços. E vivendo, ou achando que estava vivendo um luto. Na verdade, eu nem consegui viver. Eu meti a cabeça no trabalho, porque senão eu ia surtar. Nós vamos falar aqui sem pudor, mas foi uma morte muito rápida, Muito, né? A morte, muito. Vítima do Covid, então a gente tem aqui algo inesperado, algo que, uma coisa é você, tá doente, mais velhinho. Meu pai não tinha comorbidade nenhuma, meu pai tinha 58 anos, Exato. Saúde de ferro, recém tinha feito os exames, não tinha nada. Então, eu tive que me dividir muito nisso, mas assim, eu peguei a empresa numa categoria D, na época, porque daí tu vai subindo ali, né, conforme teus atendimentos, prazo, tudo mais. Peguei na categoria D, a gente tinha um funcionário, eu falei, não, assim não dá, eu vou ter que estruturar, eu vou ter que aprender. Eu entrei dentro de um ônibus, fui para Curitiba, me reuni com o pessoal, passei em todos os setores da Positiva, disse, vocês vão me ensinar como é que eu tenho que fazer, porque eu não vou aceitar fazer errado. Eu tô fazendo errado porque eu não sei, mas se eu vim aqui aprender, eu vou aprender, vou fazer dar certo. E fiz. Eu resolvi fechar a empresa ano passado. E eu fechei e entreguei ela como categoria A, 100% de aproveitamento. Uau! Com 4 funcionários. Então, você realmente não fechou porque, não é pra mim. Você foi lá, fez, cumpriu tua missão, honrou o legado do teu pai. Isso. E entregou melhor ainda. Melhor ainda. Parabéns. Na verdade, eu fechei por questões pessoais, porque eu vi que aquilo ali não me realizava como pessoa. Sim. Eu tava vivendo um sonho de uma outra pessoa, que não era justo comigo. E nem era o que teu pai queria. Com certeza não. Né? Uhum. E se dividir, enfim, no fim, realmente você tomou a decisão mais madura e mais corajosa. Né? O que me levou muito também foi porque o meu pai sempre me pediu neto. Ele dizia que o que ele mais queria era ser avô. E ele, né, falava pra mim, só faz. Faz e manda aqui pra casa que eu crio, eu cuido, não tem problema. Eu dizia, pai, não é assim. E como eu me vi naquela situação, assim, ó, viajando muito, uma loucura, prazo, tudo mais, eu disse, como é que eu vou criar uma criança saudável num ambiente desse? Se eu não tô saudável mentalmente nesse ambiente. Sim. O meu pai não ia querer que eu ficasse aqui. Ele ia preferir que eu fechasse e tivesse um neto. Então, eu quero construir essa família. Né? Você está se preparando para isso, né? A gente estava conversando ali nos bastidores. Eu disse, o que você está fazendo agora, Liliane? Eu disse, eu estou fazendo treinamento para ser mãe. Conta o que é isso. Eu preciso te dizer uma coisa. Pode fazer todos os treinamentos do mundo. Vai ser diferente, né? Não adianta. Quando nascer, quando vier o filho, é o filho da gente que nos ensina e dá uma universidade pra gente, tá? E que Deus te abençoe muito com essa futura maternidade que você está se preparando aí. Eu brinco porque eu sempre falei que eu não gostava de fazer as coisas de casa. Então, não gosto de limpar, não gosto de cozinhar. Faço por obrigação. Hoje eu já gosto, eu já tenho prazer em cuidar da minha casa, mas sempre fiz por obrigação. Você acredita que eu preenchi uma entrevista agora, inclusive que eu quero te indicar para essa revista, que eu quero que você saia dessa revista também, que eu acho que é a tua cara. É a revista Bem-Estar. E eles me perguntaram assim, qual é o teu hobby? E eu pensei, meu Deus, meu hobby é organizar a casa. Eu adoro abrir gaveta, organizar a casa e comprar um organizador, tu acredita? Então, gaveta, armário, eu até sempre gostei. Limpar eu não gosto também. Amo assistir aquelas séries de organização. Isso, eu também. Já assisti todas. Tá, me indica já zerei umas. Todas. Adoro. Só que eu sempre fiz todo o resto por obrigação. Tá. E eu pensei assim, vai vir uma criança, eu vou ter que alimentar, manter num ambiente limpo, tudo, né? Tipo, eu não vou poder dizer assim, tô cansada, eu vou dormir. Não. Então, eu brinco que eu tô me puxando pra me melhorar muito nessa parte, porque eu não quero ter aquele sentimento, igual eu já conversei com outras mulheres, eu acredito que seja normal numa fase da maternidade ali, por conta de hormônios e tudo mais que a gente sofre. Eu queria dormir um pouco mais, eu não consigo. Então, eu não quero ter essa sensação de que, poxa, eu não tô fazendo porque eu virei mãe. Tá. Então, eu tô Você tá eu arrisco dizer que você... mente. eu arrisco dizer que você tá cuidando do feminino.
Isso. É uma cura do feminino. Para não trazer um peso numa área que não é dela. Que é uma área tão bonita, né? Que é uma conquista tão grande e que às vezes a gente coloca realmente alguns gatilhos, algumas armadilhas, alguns sabotadores ali. E não é pelo fato, não é pela tarefa, mas é pelo que está aqui dentro, né? A relação que a gente tem com o feminino. Isso. Então, eu tô tentando não, né? Eu estou no caminho de me curar de tudo isso. Inclusive, assim, eu tenho combinados com meu marido, a gente já conversou algumas coisas, porque, tipo assim, ó, quando tiver a criança, eu gostaria que fosse assim. Então, eu já tô me preparando para isso. Qual vai ser o horário que eu vou ficar, que tu vai ficar, para ambos trabalharem? Se eu tiver que não trabalhar, como é que a gente vai fazer? E hoje você, falando em trabalho, hoje você tem a tua estética. A minha estética, isso. Em Porto Belo, Santa Catarina. E ela já é uma estética bem dedicada a mulheres pós-parto, né? Isso. Você é especializada em tratar melasma. Fala mais sobre isso. Isso. Eu percebi que a maioria das minhas clientes eram mães com pouco tempo. Olha só. E elas deixavam de fazer a rotina do autocuidado em casa, o básico. Limpar, higienizar a pele e hidratar. Ai, que você tem o melhor sabonete de limpeza de pele do mundo. E foi pensando nessas minhas clientes. Porque, assim, 5 minutos faz toda a diferença. Eu não preciso que tu faça um passo... No banho mesmo? Não. Não? Ah, tá, desculpa. Banho, não. Não precisa fazer aquele 10 passos coreano. Eu vou te dizer que esses dias eu tava entrevistando uma sobre planejamento financeiro. Aí eu peguei e disse assim, eu investia mesmo quando tava no cheque especial. Ela quase me matou no podcast. E agora acabei de dizer pra gente limpar a pele e fazer autocuidado no banho. Não faça eu trago isso. A especialista aqui pra vocês. Escutem ela. Por que não é indicado fazer no banho? Porque no banho, geralmente, a gente não toma um banho frio. A gente toma um banho quente, ele vai abrir os nossos poros. E eu tô ali com a mão suja de sabão, creme, meu Deus, sabonete. Esse pote sim já serviu, já aprendi uma aula pra mim, mudei tudo hoje. Então eu vou acabar abrindo os poros e colocando mais sujidade dentro deles. Meu Deus, nunca ninguém me disse isso, gente. E ressecando a pele. Meu Deus do céu, vou pra casa por conta agora. da água quente. Então assim, sai do teu banho gostosinho e faz ali na pia do banheiro. Tá. Na aguinha normal, ambiente. Tá. Pronto. Pronto. Mas são 5 minutos. Então, as minhas clientes, elas não tinham esse tempo. Elas não sabiam, muitas vezes, como tratar o melasma. Porque o melasma, ele não tem cura, mas ele tem gatilhos que a gente pode observar e ir tratando ao longo dos anos. Prevenir ou melhorar? Os Prevenir e melhorar os dois. Tá. E assim, eu tô numa região de praia, não tem como eu dizer pra minha cliente, evita o sol e não vai pra praia. Não tem como, né? Então, eu ensino ela a ir pra praia, mas cuidando. Por exemplo, as mulheres acham que quem tem melasma é só passar protetor solar no rosto, um chapéu, um óculos, resolve. Não. Se eu pegar solzinho no pé, vai ativar o meu melasma também. Porque o sol, quando eu pego o sol, ele ativa as melaninas do corpo de modo geral. Então, onde eu tenho um excesso desse pigmento, ele também vai piorar. Então, é importante que eu passe protetor solar no rosto inteiro, que eu faça essa proteção igualmente em todo o corpo que está exposto, né? O sol. Inclusive luz branca, celular, notebook, mão, pescoço, colo, tudo. Então, são pequenos detalhes. Isso aqui que eu tenho uma rosácea, será? Isso provavelmente é uma dermatite. Ela que já tá fazendo uma consulta. Isso pode ser ou uma rosácea ou uma dermatite, né? Tá. A gente teria que investigar. Eu vou marcar uma consulta na tua estética. Eu vou amar te receber lá. Ai, porque eu já amo os produtos dela. Inclusive, ela trouxe aqui pra gente, não sei se vocês vão conseguir ver no nosso YouTube, aqui no nosso vídeo. E, claro, quem tá escutando pelo Spotify acaba não vendo. Mas aí convido pra vocês verem lá no teu Instagram, inclusive. Ela tem uma linha de gloss. Isso. Esses gloss são dermocosméticos. São dermocosméticos. O que é um dermocosmético, Liliane? Dermocosmético é quando ele Posso passar um? Pode, à vou vontade. passar. Aliás, esse aqui parece que é o primeiro, né? É o primeiro, exatamente. Um dermocosmético é quando ele trata, vamos supor, um sabonete que ele tem ativo de tratamento e não só de higienização da pele. Então, ele passa a ser um dermocosmético. O meu gloss, por exemplo, ele tem ativos que vão fazer com que a água retenha por mais tempo na tua célula. Já tô sentindo. Fazendo uma hidratação. Já vou ficar mais bocuda. Então, vai ali oxigenar mais essas células. Quem faz preenchimento labial, às vezes perde o preenchimento labial muito rápido porque não tá com a boca bem hidratada.
Então, pensando em tudo isso na facilidade, um dermocosmético, ele funciona super bem. Porque eu já vou passar um gloss, ficar bonito e já tá tratando ali, eu tô com a boca hidratada. Hidratada, tratando. E aqui você tem, como é que nasce essas ideias, essas cores? Como é que você tem essa frente criativa? Eu tenho uma mente muito criativa. Me conta. Eu sou a pessoa que vê oportunidade de negócio em tudo. Esse aqui, como é que é o nome desse? Esse é o Rosa Baby. Foi o primeiro que surgiu. Tá. Conversei com uma amiga farmacêutica, expliquei pra ela mais ou menos o que eu pensava. Não, dá pra fazer, vamos fazer. E daí depois veio esses 3? Veio esses 3, isso. Tá. Veio esses. Na verdade, esse aqui foi uma criação minha também. Eu pensei, e se tivesse esse Rosa Baby com um brilhozinho? Com pra um gente botar aqui em cima de um batom, às vezes, muito mate e tudo, né? Mas só pra dar aquele brilhozinho e tirar aquele aspecto muito ressecado de algumas texturas mate. E a gente foi trabalhando em cima disso. Esse eu tenho. Eu ando com ele sempre. E o gloss virou... Essa cor, ela é sucesso no inverno. Ela é maravilhosa. Inclusive, é a cor que eu tô usando hoje. Ela é maravilhosa, porque ela parece ser escura, mas ela não é. Não fica um pigmento sutil, né? Eu gosto muito, esse aqui eu tenho, adoro. E daí, agora, de edição de Natal, muita gente me pedia vermelho. Aproveitei, vou fazer um vermelho edição de Natal. E que vermelho, hein? Lindo. Lindíssimo. Todo mundo gostou. E agora eu tô proibida de tirar da cartela de cores. E ele tem nome? Eles têm nome? Tem. As cores têm nome. Tá. Então, esse é o Cereja, Rosa Baby, Shine Rosa, Bordeaux, Shine, Laranjinha e Coral, que são as 2 cores novas. As 2 cores novas, laranjinha e coral. Isso. Combina bastante com as guerreiras, inclusive. Muito, né? O laranjinha é muito guerreiras. Muito guerreiras esse laranjinha. Muito guerreiras. A gente tem que fazer uma ação com isso, hein? Vamos fazer. Gostei. Porque junta as 2 empreendedoras cheias de ideias, é isso que dá, né? É isso que dá. E eu sou uma pessoa que compra muito por experiência do produto. Tá. Então, eu até costumo dizer, né? Quando eu viajo, por exemplo, eu não falo inglês. Então, muitas vezes eu tô vendo as embalagens, eu não sei nem o que tá escrito. Mas eu compro porque eu achei a embalagem linda. Adoro. Então, eu quis trazer essa experiência também para meus produtos. Então, eu busquei uma boa embalagem, uma embalagem bonita, o meu sabonete com a espuma rosa, para ter uma experiência diferente. Porque eu compro por isso. Então, eu acho que o produto, além de ser bom, ele tem que ser atrativo também. Ele tem que... E ele conversa muito com o que a gente gosta, né? Muito. A gente precisa comprar para poder vender, né? Exatamente. Isso. Eu não posso Brilha o teu olho, olha só. Eu não posso gostar muito de embalagem, de coisa e apresentar meu produto de qualquer jeito. Também acho. A minha cliente, ela não merece isso. Ela merece o melhor. Exatamente. E muitas vezes você tem a inspiração numa viagem fora, e aí consegue trazer e multiplicar. Isso também é escalar o negócio. É ou não é? Muito. Escalar o conhecimento, escalar o teu negócio, porque você multiplica aquilo que você tem acesso, e que muitas vezes a gente acha que o nosso acesso, nossa, se eu tenho acesso, ela também tem. E não. E não é nem por uma questão financeira, é uma questão da pessoa valorizar. O acesso que a gente tem, acesso a pessoas, por exemplo, né? Eu valorizo demais ter o acesso a determinados encontros, network, conversas, eventos com pessoas. Tem gente que não valoriza. Mas quando eu vou a esses eventos, quando eu conheço novas pessoas, quando eu tenho esse acesso, eu quero transbordar isso, eu quero trazer para outras pessoas, eu quero multiplicar isso. E isso é escalar. Isso também é escalar, porque a gente leva o alcance para mais pessoas que muitas vezes nem valorizam tudo aquilo que a gente valoriza e investe. Exatamente. Né? Às vezes ela até estava no mesmo lugar que a gente, mas não viveu a mesma experiência e não teve o mesmo olhar para aquilo, né? É verdade, isso é verdade. E por falar em experiência, você já viveu algumas experiências nesse universo aqui da beleza, da estética, de mentorias. O que você traz de aprendizado sempre que você investe o teu tempo, a tua energia, o teu dinheiro para estar em movimento? O que eu mais aprendi nos últimos anos, eu já invisto em autoconhecimento, autodesenvolvimento há uns 10 anos. E o que eu mais tenho aprendido é a gente se dar limites também. E não dar limites só para os outros. Às vezes a gente se sobrecarrega por nada. Então, eu aprendi muito a não viver sobrecarregada. Porque a gente vive num mundo que a gente vai, principalmente agora com rede social, que a gente vai ouvindo muita coisa de todos os lados, e a gente vai achando que a gente tem que dar conta de muita coisa, porque fulana tá dando conta, e muitas vezes fulana nem tá dando conta.
Só contando que tá dando conta. Tá só passando ali no Instagram que parece. Se alguém tá dizendo que tá dando conta, presta atenção, porque ela não tá dando conta. Não tem como. Não tem como. A conta não vai fechar. Eu também acho. Então, assim, eu começar a me colocar limites. Foi o que eu mais aprendi, principalmente no último ano. Então, assim, ótimo, isso é muito bom, mas isso não é sucesso pra mim. Isso não é realização pra mim, não vou me sobrecarregar Ou não é agora, ou não é pra mim agora. Não porque é pra mim, não é tinha o momento. Tinha uma ansiedade, uma autocobrança, então? Tinha. Porque isso é legal você falar. O movimento de outras pessoas, o meu movimento, pode ser, né? Mas o movimento dos outros, às vezes, pode gerar, em vez de algo positivo, algo negativo. Eu ouvia muitas frases, tipo, tu tem que ser independente, tu não pode depender de ninguém, tu tem que se sustentar, tu tem que estudar e trabalhar pra conquistar as tuas coisas. E claro que eu entendo que isso era pra mim ter uma independência e eu saber me virar na vida. Não ficar esperando que viesse alguém me salvar. Ai, mas aí sai destruindo tudo e todos ao mesmo tempo. Exato. E uma sobrecarga muito grande. Ai, vira um trator. Muito grande, Não muito grande, eu já muito não falo grande. isso. Exatamente. Eu, quando já chego pra mim, eu quero ser independente. Não, peraí, calma, deixa eu entender essa tua independência. E foi uma dessas tuas falas na mentoria que me fez ver isso. Que, né? Então, por exemplo, eu sempre estava tentando conquistar muita coisa. E uma vez tu citou que tu falou por uma mentorada, mas por que tu quer a tua independência financeira? Tu tá pensando em separar? E eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, porque eu não quero separar do meu marido. É até que a morte nos separe, então não tem a opção pra mim. Então, eu tô buscando o quê, na verdade? Tomara que ele escute isso, né? Escuta. Assim, a gente fala todo dia. Eu todo falo dia. também pro meu marido, olha, só viúva, querida, desculpa. Eu brinco com ele que tá naquelas letras miúdas que tu não leu. Lá naquelas letrinhas que tu não leu, Mas dizia isso é um outro parênteses aqui que eu acho que a gente tem que abrir, que quando a gente assume, né, e se permite viver o matrimônio, o casamento, com essa responsabilidade, com essa autorresponsabilidade, sabendo que vai ter os desafios de todos os dias de um relacionamento entre pessoas diferentes, de cultura diferente, de famílias diferentes, mas que com sonhos e valores que se conectam, que tem sinergia, a gente tem esse pensamento, ele é um pensamento de premissa para fazer dar certo. Porque, se não dá certo, eu também vou embora. A coisa fica tão solta e tão fútil, que é por isso que muitas vezes não dá certo, na minha opinião. Então, assim, eu também, eu casei pra ficar casada. Né? Então, eu acho uma delícia casamento. Eu também, acho ótimo. Acho ótimo ser casada. Eu escuto algumas pessoas reclamarem de casamento, eu digo, então tu casou errado. Porque casamento é uma delícia. Ou tá fazendo o casamento errado. Isso. Porque às vezes não é porque casou errado. E provavelmente provavelmente essa pessoa tá sobrecarregada e competindo com o marido, porque eu já fiz isso. Vamos dizer assim, cara, como é que tu casou errado? Por que casou, né? Tava apaixonado, era bom. Por que deixou de ficar bom? A pessoa mudou? A pessoa não mudou. O que mudou é a relação que você tem com aquele relacionamento. Exatamente. Então, isso fica aqui até uma chamada de atenção. Como é que tá o teu relacionamento? Como é que tá o teu casamento hoje? Porque a gente tá falando com a Liliane, que é uma mulher super empreendedora, criadora, criativa, tem a sua própria empresa, casada, tá pensando em ter filho, tá se preparando para isso, perdeu o pai em meio à Covid, teve que assumir uma empresa totalmente tecnológica, de serviços, voltada de um universo que não era o dela, teve que abrir mão de algumas coisas, teve que recuar, teve que avançar, teve que aprender coisas novas, mas ela tá dando uma aula aqui de cura do feminino, e isso reflete na esposa que você é, na filha que você é, na mãe que você vai ser. É ou não é? Total. E eu vi que em muitos momentos eu competia com meu marido. Por nada. Por nada. Então eu disse, opa, isso aqui é ele. Isso aqui é dele. É a área dele, a função dele, a competência dele. Não tem por que eu querer brigar por espaço aqui. Aqui em casa, eu sou mimada e cuidada. Isso aí, eu também. E me coloquei nesse lugar e meu casamento tá muito melhor. Eu adoro também. É claro que a gente tem uma natureza... Eu vou fazer 46 anos daqui uns dias e eu tenho uma natureza também dessa independência e de ter que me virar e se eu não faço, ninguém faz, né? E sou a filha mais velha. E aí acaba que a gente traz uma carga que se a gente não prestar atenção, se a gente não se atentar, é muito natural a gente tomar a frente.
Então, é um exercício, inclusive. Não é fácil, como a gente está falando aqui no Pode Sim. É um exercício. Opa, peraí. Se fosse eu, já tinha resolvido. Mas vai mudar muito se ele levar 6 meses para resolver? Porque eles levam 6 meses. Isso. Não muda a vida. Então, é melhor deixar os 6 meses. O meu marido pede elogio, tá? Você viu que eu troquei a lâmpada? Eu disse, vi. Não é possível que tá querendo elogio, eu falo pra ele. Não, mas é que dessa vez eu nem demorei nada, ele fala. E é real isso, tá? Sim. Porque é tão transparente o que a gente troca, assim, em relação a isso, que chega a ser até engraçado. Mas o exercício maior é meu. É meu. De não fazer. De não fazer, ou de não me irritar pelo fato de estar demorando mais do que se eu fosse fazer. Sim. E a gente tá trazendo exemplos simples, né, Liliane? Não, e assim, é coisas muito simples. Muito simples, assim, ó. Amor, desce o lixo, daqui a pouco eu já desço. Aí a vontade de ir lá pegar a mão e já levar, porque... Não, tudo bem. Eu pedi pra ele, daqui a pouco ele vai fazer, ele tem o tempo dele. Porque cada um tem seu tempo, né? Cada um. E a gente quer acelerar muitas vezes o tempo do outro também, e isso é um exercício diário comigo. E você acaba sendo um pouco psicóloga, então, também, dessas mulheres e mães que vão na tua estética? Sim. É ou não? Muito, a gente conversa muito, e assim... Já é uma terapia. Vai lá fazer estética facial... Sai de lá com alguns produtos maravilhosos e fez a terapia do dia com a Liliane. Isso. Aí elas colocam, porque o meu marido não fez isso, porque eu tô esperando isso, por causa do filho lá. A gente vai conversando, né? Meu Deus, tu deve ser uma salvadora de casamento. Não é? Olha, salvadora de casamento não, mas eu sou a amiga que aconselha a não separar, então já é um bom caminho. O que é bem raro. É. Né? Hoje em dia é bem raro. Eu já fui a amiga que aconselhou a separar. Mas aí tem que ser um caso muito específico. Mas hoje em dia eu tenho uma outra visão de casamento. Então, o casamento hoje, pra mim, ele é muito importante. O que mudou? Aí aquelas que respondem assim, o marido... Não, o marido não mudou. O que mudou? E como mudou? Deixa essa mensagem aqui pra quem tá nos escutando. Eu mudei, na verdade. Eu acho que muita da transformação surgiu de mim. Porque eu pensei assim, ó. Assim como eu tenho reclamação dele, ele também tem reclamação minha. Isso é normal. São 2 pessoas diferentes. Ele tem uma paciência muito grande, eu já sou mais agitada. Então, a gente acha ali o equilíbrio. Então, eu aprendi a ser menos estressada com coisas que estavam fora do meu alcance. Então, isso eu comecei a exercer dentro da minha casa, trazer isso pra minha casa também. Entender que, assim, ó, se eu largar dele e for pra um outro relacionamento, eu também vou ter problemas. Porque talvez você só tá carregando outros problemas. Tá. Hein, Liliane? E a gente pode falar também desse movimento físico que você viveu nos últimos tempos, que foi uma decisão. Conta um pouco dessa história, que você fez uma cirurgia. E porque eu tô falando, porque eu vejo no teu Instagram, que você inclusive tem um post que é emblemático, né? As do saco de arroz. Do saco de arroz. Sim. Então conta pra gente. Inclusive, eu recebi até uma piadinha familiar dos sacos de arroz, dizendo que eu tô mais desvalorizada agora. O arroz por causa dos 14 sacos de arroz, né? Ah, sim. Baixou o preço. Baixou o preço. Na verdade, eu não fui obesa a minha vida inteira. Eu estava obesa ali nos últimos 8, 9 anos. Eu era grupo de risco na época de pandemia. Eu era a maior preocupação do meu pai, porque além de obesa, eu sou asmática. Então, eu estava obesa e ainda tinha asma. Passei ilesa ao Covid, graças a Deus. Deus protegeu bem. E ali eu pensei, o meu pai não tinha comorbidade nenhuma. Se eu pegar o Covid, eu morro. Eu tenho que mudar isso. E dentro do aeroporto, eu já não consigo... Eu contava mentiras pra mim, pra justificar a minha obesidade. Então, assim, mas eu sou obesa, mas eu tenho uma vida normal. Eu compro as roupas que eu gosto. E nos últimos 3 anos, eu vi que não era assim. Tá. E alguns episódios muito marcantes que eu ainda nem falei no meu Instagram, isso. Vou contar a primeira vez aqui. Olha. Quem sabe só é meu marido. Foi na última viagem internacional que a gente fez. Eu sou apaixonada por viajar. Então, quando eu entrei no avião e o cinto não fechou. Então, aquilo ali pra mim, eu disse, opa, eu não posso mais contar essa mentira pra mim, porque eu não consigo mais levar uma vida normal com obesidade. E eu cheguei muito dolorida, com hematoma da poltrona. A gente foi nos parques, né? E eu cheguei fiquei 4h30 numa fila de um brinquedo. E na hora de chegar a minha vez, eu não pude ir por conta do meu peso. Nossa! Eu saí de lá arrasada, chorando, horrores. E eu falei pro meu marido, eu não aguento mais isso.
E eu vinha fazendo o tratamento, eu tava tomando medicação, eu fazia acompanhamento com uma endocrinologista, eu tava treinando com personal e eu não perdia peso. E eu disse, eu não quero mais isso. E comecei a avaliar da bariátrica e foi a melhor decisão que eu fiz. Então, eu ganhei qualidade de vida, eu ganhei vida. Você fez a bariátrica quando? Eu fiz outubro do ano retrasado. Outubro de 2022. Tem 1 ano e 4 meses que eu fiz a minha bariátrica, mais ou menos. Essa mudança realmente de peso e de corpo, ela aconteceu também gradual, né? Gradual. Porque as pessoas também têm a ideia que vão fazer a bariátrica e vão sair do hospital tão magras. Não. A gente vai sair do hospital achando que tomou a decisão errada na nossa vida. O que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fui me mutilar? Esse pensamento passa pela nossa cabeça, é normal. Porque daí tu vê que eu não vou mais poder comer certas coisas. E quem é obeso gosta de comer. Sim. Né? Então, o que eu fui fazer? Só que daí tu começa a ver perder os pesos na balança. Tu começa a ver a balança baixar, roupas que não entravam entrar. E isso vai te Coisas dando... que você não estava conseguindo fazer, conseguir fazer. Exatamente. Então, isso vai te dando muita... Autonomia. Autonomia e felicidade por aquele processo. Então, eu não sofri no pós-bariátrica, por exemplo, porque eu tava feliz vendo o peso baixar. Então, hoje eu sou extremamente realizada. Entrar numa loja e escolher a roupa que eu quiser comprar, e não a roupa que couber. Inclusive, na nossa viagem de mentoria, ano passado, foi muito marcante. Porque eu acho que foi a primeira viagem que eu fiz de avião pós-bariátrica. Olha, eu não sabia disso. Eu entrei... Sentou. Sentei, o cinto fechou, sobrou. Eu tenho essa foto no meu celular, eu mandei pro meu marido e disse assim, se eu não perder mais 1 grama, a bariátrica aqui já resolveu pra mim. Que linda. E eu tive que assumir que eu contava mentiras pra mim, pra poder sair daquele lugar. Porque a gente escuta muito assim, Chay, as pessoas têm que te aceitar do jeito que são, tu não precisa emagrecer. Gente, precisa, não pode romantizar a obesidade. Eu não tinha qualidade de vida pra coisas normais. Pra mim, andar da minha casa até a esquina, parecia que eu ia morrer. Sim. Então, assim, não tem qualidade de vida com chega obesidade. a ser um crime, né? Chega a ser um crime a gente romantizar e fazer isso, né? Porque exatamente. Isso a gente tem que pensar, inclusive, com crianças e com os adolescentes, com todo mundo. Com tudo. E assim... É uma grande lição que você está deixando aqui pra gente. E muitas pessoas contam a mentira porque não conseguem emagrecer, porque muitas pessoas acham que é só fechar a boca e caminhar para emagrecer também. É um conjunto de fatores. Muitos fatores. Inclusive, eu engordei mais no luto porque eu não conseguia viver meu luto e muitas vezes eu comia as emoções. E eu falava pros outros que eu não comia tanto assim. Mas eu comia. Só não comia na frente dos outros. Mas comia escondido. E às vezes escondido de si mesma, né? Exatamente. Mentindo pra mim. Mentindo pra si mesma. Isso é muito impactante, muito poderoso e muito corajoso da tua parte dizer isso. Então, muito provavelmente, você também vem vivendo esse movimento de desapego. Não só desapego do peso que não era teu, desapego de um estilo de vida que já não cabia mais em você, literalmente, né? Não poder nem viajar e curtir a viagem que você conquista tanto com o teu trabalho. Exato. E desapego agora, você falando que organiza a casa, enfim, foi num supermercado esses dias e fez um post emblemático, que eu acho que viralizou, em que você mostrou a quantidade de sacos de arroz que representavam o quilo que você tinha perdido até então. Isso. Ano passado, janeiro do ano passado, eu entrei numa calça que quando eu comprei, eu já era obesa. Tá. Eu comprei a calça G3, que eu achei linda, maravilhosa. Ela chegou, ela não entrou em mim. Tá. Então, quando eu perdi os primeiros 25 quilos, você usou a calça entrou. Eu já tinha perdido 25 quilos da calça que entrou. Quantos você já perdeu? 70 ao todo. Mentira! Liliane de Deus. 70 quilos. 70 você perdeu quilos. uma pessoa do meu peso. Eu perdi praticamente metade de mim. Porque eu operei com 147. Eu tô com 77. Aí eu digo agora que eu perdi a minha metade insegura. Ai, que linda! Eu perdi a minha metade insegura, porque eu voltei a ser eu. Sim. Né? Eu voltei a ser eu. Eu voltei a me olhar no espelho e gostar do que eu vejo. A querer me arrumar mais. Então, assim, eu gosto disso hoje. Eu moro na praia, eu não ia na praia por vergonha. Morando 1 quadra da praia. Então, assim, hoje eu gosto de ir na praia. Eu já fiz Ficou flacidez? Ficou flacidez. São 70 quilos. Mas isso eu resolvo de outro jeito depois também.
É um processo, tudo é um processo. E tá tudo ótimo pra mim. Tudo é um processo, com certeza. E você é super jovem, super iluminada. E assim, Chay, quando eu fiz a primeira foto lá em janeiro com os sacos de arroz, eu disse assim, deixa eu pegar esses sacos de arroz, que é o que eu já perdi. E tirei a foto. Eu quase não consegui carregar. E eu disse, gente, eu carregava isso no meu peso diariamente. No próprio corpo. No próprio corpo. Aí, quando eu cheguei na marca dos 70, que eu fui refazer a foto, eu digo, agora não tem condições nem de segurar, né? Como é que eu carregava isso? Tanto é que deu uma pilha quase do meu tamanho. Gente, é muito impressionante. É muito impressionante. Obrigada por você compartilhar, inclusive, essa parte da tua vida. Com certeza você tem muito mais o que compartilhar. Qual que é o teu Instagram para todo mundo te seguir? O meu Instagram é liliane.menezes. Liliane com Y no primeiro Li e 2 N's. Tá, a gente vai colocar aqui também. Meu pai que escolheu o nome. Então... É lindo, é lindo. E o da estética, onde vão conseguir ver os produtos, é lilianemenezes.beauty. E a gente consegue comprar lá pelo Instagram também. Pelo Instagram, isso. Tem o link do WhatsApp, pode me chamar lá no WhatsApp. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Além de comprar todos os glosses, vocês precisam comprar aquele espuma de limpeza cor-de-rosa. Eu sou a louca da espuma de limpeza. Acho que é uma das coisas que eu sempre usei é limpeza de pele, né? Agora, a hidratação, essas coisas não são muito boas, não. Mas enfim, isso eu sempre faço. E eu posso dizer, é a melhor. Então, eu já experimentei várias de marcas, de tudo que é jeito, inclusive. Então, a da Liliane, não é porque ela tá na minha frente. Porque se não fosse, eu não ia falar dela. Nem trouxe a espuma aqui. Mas comprem, vale muito a pena. Eu vou fazer agora aqui um bate-volta rapidinho, que a gente tá chegando no final. A gente poderia conversar muito, 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 muito mais. Mas o Pode Sim também tem essa característica de ser uma conversa que dá gostinho de quero mais. Tá bom? Tá bom. Bom, eu sei que você perdeu 70 quilos, mas Pode Sim. Qual comida? Ai, eu amo polenta com galinha ensopada. Gente, eu também adoro isso. Mas é que eu adoro comida de tudo que é jeito. Agora, uma polentinha. Minha mãe faz uma polenta com galinha ensopada. Delícia. Um lugar no mundo, já que você é uma pessoa que gosta de viajar. Ou uma viagem que ficou marcante. Um lugar no mundo, pra mim, é Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Foi a minha primeira viagem internacional. E eu já tive a oportunidade de voltar lá. E é um lugar que eu me sinto em casa. Ai, Califórnia é maravilhosa. Amo. É maravilhosa. Eu morei em Irvine, que é bem pertinho, entre Los Angeles e San Diego, uma cidade planejada, chama Irvine. Estudei lá na universidade, depois voltei e morei com meu marido e com o Luca. E ali também é um dos meus lugares, assim, que... Nossa, eu preciso voltar. Mas eu sempre coloco na minha cabeça que eu preciso voltar com bastante dinheiro. Né? Não é um lugar barato. Não é um lugar muito barato, não. Enfim. E pra gente terminar, Liliane, eu quero que você traga aqui uma frase ou uma palavra que você deixe de mensagem para quem nos acompanhou até o final desse Pode Sim. Não se sobrecarreguem. Nem com peso, nem com escolhas, né? Saibam pôr limite nos outros e em si também. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, até para se agradar e agradar os outros, e a gente não consegue. Então, não se sobrecarregue. Nossa, isso aqui é nome de palestra, isso aqui é nome de livro, isso aqui é nome de mentoria, isso aqui é nome de curso. Parabéns, obrigada pelo teu momento, sempre tem o momento certo. Você sabe disso, eu sou uma pessoa que tenho muita gratidão e muita honra de ter você comigo. Sempre soube que o teu momento era o teu momento e sempre acolhi isso sem acelerar, sem colocar fogo, porque é um pouco do meu jeito de ser. A gente só está começando uma jornada juntas. Quando você disse sim para a minha imersão, depois você disse sim para a minha mentoria, e eu sempre soube que isso é só um processo. Agora a gente está aqui no nosso Pode Sim e a gente tem muito ainda a construir, porque a conexão, e só eu vi a emoção no olho dela o tempo todo durante esse Pode Sim. Só eu vi o quanto ela segurou lágrima e sentimento que ela trouxe aqui, porque ela é puro sentimento e pura inspiração. Obrigada, Liliane, pelo teu tempo e pelo teu sim. Muito obrigada. E a cura do meu feminino veio muito pela tua mentoria. Obrigada. Foram frases muito marcantes que tu falou na mentoria, que fizeram eu poder olhar para esse feminino e curar ele. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, com esse Pode Sim emocionante, que realmente deixou mais do que... Eu tô arrepiada aqui falando, ó. Sinceramente, tô arrepiada. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até o final. Quero que você... Inclusive, quero te pedir,
não quero nem que você comente aqui, mais do que isso, quero que você encaminhe esse podcast para alguém que precisa escutar a história da Liliane e que vai se sentir tocada, mexida e movimentada sem se sobrecarregar. Porque a gente está acostumado a dizer para os outros o que os outros têm que fazer. Às vezes a gente precisa incentivar os outros a pausar, a se olhar, a se aliviar, a desapegar de um peso extra que a gente vem carregando em todas as áreas da vida. Esse aqui foi mais um episódio do Pode Sim e a gente fica pro próximo. Te espero. Compartilha, comenta e dá um like aqui, como os meus filhos fazem, seguindo o nosso canal no YouTube e o nosso canal no Spotify. Beijo, até a próxima!